Eu resolvi fazer esse vídeo para contar coisas que não me contaram durante a minha graduação de psicologia. Eu tenho certeza que são informações que podem te ajudar a aproveitar muito mais o seu período de formação e eu gostaria de te ajudar um pouquinho nisso. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. E eu tenho certeza que eu teria aproveitado muito mais a minha graduação se eu tivesse escutado essas dicas, esses conselhos, essas informações. Eu fiz a minha graduação na PUC Minas, em Poços de Caldas, de 2012 a 2016. Depois, eu fiz uma especialização em avaliação psicológica na PUC Minas mesmo. Depois disso, eu fiz o meu mestrado na USF, na Universidade de São Francisco. Eu lembro que o meu sentimento quando eu formei era assim: beleza, ótimo, eu me formei uma ótima estudante, mas não necessariamente uma psicóloga. Esse era o meu sentimento. Por quê? Porque eu sabia estudar, sabe? Mas eu não sabia de fato atuar na prática, resolver algumas questões até burocráticas mesmo. Eu não sentia que eu estava apta para aquilo. Existe na psicologia uma coisa que ajuda muito essa época, que são as supervisões. Então, se você escolhe a área clínica, você acaba tendo ali um contato ainda com algum professor já mais experiente, que te ajuda a conduzir alguns casos, os primeiros casos ali. E até durante mesmo a carreira, você pode ter esse tipo de contato com os supervisores sempre que necessário. E eu te aconselho fortemente que realmente tenha supervisão lá no início. Mas eu sentia que eu sabia ler os textos, que eu sabia entender os artigos, os livros e tudo mais, mas eu não me sentia segura para algumas coisas práticas. Então eu brincava: ótimo, já sei estudar psicologia, mas não sei ser psicóloga ainda. E eu queria te convidar a pensar nisso. De fato, nós nos formamos estudantes, mas profissionais a gente vai se tornando durante o tempo que a gente vai ganhando experiência, de acordo com as atuações, com os obstáculos, com as facilidades, a gente vai se construindo. Então se acalme se você está formando a graduação agora e também tem esse sentimento. É super natural, mesmo que a gente tenha estágios, que você tenha participado de projetos extracurriculares, eu vou falar um pouquinho disso, vou dar algumas dicas também, mas acredite, com o tempo você vai descobrindo e até com situações que começam a acontecer sempre, você vai aprendendo a melhor forma para você de atuar. E a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: eu até conversei isso com um professor que é um grande amigo, sobre o quanto a graduação ensina, e os cursos em geral, eles ensinam muito bem a teoria como se ela fosse perfeita na prática. Mas a real é que não é bem assim, sabe? Precisa existir uma teoria científica que embasa a sua atuação e tudo mais, mas a verdade é que no dia a dia, na hora do vamos ver, nem tudo você vai saber ali na ponta da língua. E se você fica extremamente rígido a ter que seguir fielmente tudo da teoria, muito provavelmente você vai perder a oportunidade de se conectar com o cliente, se conectar com o paciente, porque no final da história ela embasa, mas ela não faz por você. E eu me lembro lá no início de ter algumas sessões, alguns atendimentos que eu me sentia muito fria, porque é como se a preocupação teórica não me permitia que eu me conectasse mesmo com a pessoa, porque eu estava preocupada. Será que isso é certo? Será que isso é errado? E com o tempo eu descobri que, na verdade, era uma preocupação porque eu me sinto responsável pelos pacientes, pelos atendimentos e tudo mais, mas que não era tudo tão quadradinho assim, sabe? Que o fato de você ler, de você estudar e se dedicar, aquele conteúdo ele vai ficando internalizado e cada vez mais natural na sua percepção. Então, quando você escuta, quando você se entrega mesmo em se colocar no lugar do paciente, em entender e se conectar com ele, a parte teórica vai vir na sua percepção. Então, fique tranquilo em relação a isso. As coisas não vão ser tão robóticas assim, sabe? Quanto mais você lê, quanto mais você estudar, com o tempo isso vai internalizando e vai fazendo sentido na sua prática. Mas ninguém me contou isso antes, então eu ficava muito preocupada tentando interpretar tudo o tempo todo, sabe? Será que isso que o paciente está falando se encaixa em tal conceito e tudo mais? Gente, isso vai ficando natural para nós, vai fazendo parte do nosso olhar. E a minha terapeuta me falou uma coisa incrível esses dias, que a gente se considera muitas vezes junguiano, freudiano, enfim, a gente vai adquirindo, né, esses termos das teorias
teorias e dos teóricos e a gente se esquece que antes disso somos nós, que se a gente for passar por aqui para simplesmente reproduzir o que já está pronto, qual foi a contribuição que a gente deixou para a psicologia quando a gente passar, quando a gente já tiver aí deixar o nosso legado profissional? Então eu te convido a pensar um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que isso vai te lembrar que você também pode ser você, ou até que você não consegue deixar de ser você enquanto você está atendendo. E isso não é antiético. Segunda coisa que eu não aprendi na minha graduação e me fez muita falta depois na prática foram alguns conhecimentos básicos de questões administrativas mesmo. Eu lembro até de ter escutado palestras ou algumas aulas, mas na prática você vai descobrindo como é que você vai administrar ali o seu tempo. Qual a melhor forma de agendar os pacientes, de organizar os horários, a importância de ter um intervalo entre um atendimento ou outro, para a gente conseguir se organizar mentalmente, fazer as anotações, se preparar para o próximo atendimento. São coisas da gestão do nosso tempo que mudam muito a qualidade da nossa atuação. Hoje eu atuo somente online, então o meu atendimento ele é feito pela plataforma do Google Meet e eu deixo todos os registros e tudo que eu preciso no Drive, porque é a forma mais segura que eu encontrei de não perder mesmo aquelas anotações e tudo mais. Eu até gosto, minha pranchetinha tá aqui, eu gosto de ir fazendo anotações durante os atendimentos, mas depois eu registro isso no Drive. Então eu tenho uma pastinha para cada paciente. Outra coisa que eu não aprendi sobre essa gestão, como fazer o controle financeiro do recebimento, dessa parte mais burocrática. Então eu vou até deixar aqui para vocês um print de como eu faço esse registro. Eu coloco o número da sessão, se já está pago, se o pagamento é feito sessão a sessão, mensal, semanal, quinzenal. Então a gente precisa ter essas possibilidades administrativas mesmo da nossa atuação. E aí eu tô falando da minha atuação, que é clínica, né? E faz parte do nosso dia a dia. Eu não tinha aprendido absolutamente nada sobre isso, de educação financeira mesmo. Além disso, tem outras partes burocráticas, como nota fiscal, que às vezes os pacientes pedem, comprovante de pagamento. Meu caso, que eu atendo online, eu tenho que ter um registro no EPSI, eu tenho que ter um registro no Conselho Federal de Psicologia, além do meu CRP, que inclusive você só pode atuar com o seu registro no CRP, que me permite o atendimento online. Então tem várias questões burocráticas que a gente vai descobrindo depois no dia a dia. E eu te convido a já pesquisar, a já perguntar para os professores sobre isso, para que você saia mais seguro da sua graduação, sabe? Nem tudo é só teoria, tem coisa que é prática mesmo, como fazer isso na prática, como administrar. Além disso, outra preocupação que eu tinha, e eu sempre tenho, até fica aqui do meu lado o Código de Ética Profissional, até que ponto o que é ético e o que não é ético, como que eu vou divulgar o meu trabalho, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então eu te convido realmente a dar uma olhada no nosso Código de Ética. Tem mais alguns vídeos aqui no canal sobre isso, que eu dou algumas dicas e tudo mais, mas que você tome muito cuidado para não se tornar uma pessoa fria e rígida por conta do nosso Código de Ética. E eu gostaria de finalizar esse vídeo te dando uma dica que para mim ela foi assim essencial e eu consegui fazer isso durante a minha graduação. Quanto mais informações e mais experiências você viver durante a sua graduação, melhor vai ser para você quando você formar. Eu era o tipo de aluna que terminava a minha graduação era de manhã, das 7 ao meio-dia e 20. Era muito raro eu ir embora depois que acabava a aula. Eu ficava na universidade. Eu até consegui algumas bolsas de iniciação científica, de monitoria e tudo mais. Então, quanto mais experiências você tiver extracurricular, que é o quê? Extra as disciplinas que estão sendo exigidas naquele período. Então se envolva, se possível, em projetos de extensão, em monitorias, em iniciação científica, em grupo de estudos. Todas essas experiências, além de já te possibilitar criar uma rede de contatos e uma rede de apoio para quando você formar, vão te permitir que você conheça os seus interesses. Você pode descobrir nessas experiências quais áreas da psicologia que você mais gosta, quais que você menos gosta. Tem um vídeo aqui no canal sobre as áreas da psicologia, eu vou deixar ele indicado aqui. Então conheça o máximo de possibilidades. Era muito comum na minha época, não sei se é na sua, que alguns alunos já definiam a abordagem deles ali e se limitavam totalmente a até convivência mesmo com alguns alunos que eram de outra abordagem, quase como uma religião.
E hoje eu vejo o quanto isso limitava autoconhecimento, sabe? A explorar possibilidades profissionais para você desenvolver a sua carreira. Então tente não se limitar. A graduação é uma fase de exploração, não é uma fase de você ir se limitando. Então explore ao máximo teorias, abordagens, estágios, possibilidades, para depois você fazer escolhas profissionais. Eu trabalho com orientação profissional e de carreira e às vezes a gente acha que essa fase de exploração acontece só antes da graduação, lá no ensino médio, para fazer algumas escolhas. E não, a gente pode fazer escolhas profissionais durante toda a nossa vida. E eu espero com esse vídeo ter contribuído um pouquinho para a sua carreira e que você saia desse vídeo diferente da forma como você entrou, inclusive se permitindo viver essa experiência da graduação, que é intensa, é cansativa, eu sei que é, mas ela pode ser maravilhosa para você. E aí, o que você achou desse vídeo? Já aproveita para se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui comigo. Me manda nos comentários o que você achou, como é que você se sente ou se sentiu nessa época, ou se você pretende entrar numa graduação de psicologia. Eu espero que você já entre com outras percepções, tá bom? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!